Liturgia diária, 25 de dezembro, Missa do dia do Natal. Primeira leitura, Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação, que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 6. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 1, versículos 1 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas,
e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora o Conversando sobre a Palavra Especial com Antônio Santoro, em que ele vai falar um pouquinho sobre a história do Natal. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um programa conversando sobre a palavra nesse dia de Natal. Pessoal, hoje é dia 25 de dezembro, a data em que a gente comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, gente, diferentemente de todos os outros programas do ano, eu não vou comentar diretamente sobre as leituras da nossa missa, mas eu vou tentar passar para vocês um pouco da história do Natal, do real significado que ele tem para nós católicos, para todos os cristãos. O Natal, ele é festejado todos os anos no dia 25 de dezembro. Ele não é uma festa móvel da nossa igreja, como é, por exemplo, a Páscoa ou a solenidade de Corpus Christi. O Natal tem sempre um dia fixo e ele tem como marca, a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Essa é a pergunta que a gente não consegue responder de uma maneira direta. Sabem por quê? Porque lendo os 4 evangelistas não existe nenhuma referência a essa data. Porém, essa data é marcada como um grande símbolo da cristandade. Então, como é que foi estabelecido o dia 25 de dezembro para a comemoração do Natal? Eu vou tentar colocar para vocês hoje um pouquinho dessa explicação, apenas para a gente poder entender essa questão. E depois eu vou falar um pouco do nosso Natal, do Natal dos cristãos. Combinado? A época do final do ano, próxima ao dia 25 de dezembro, ela é marcada na história da antiguidade como um tempo em que os povos celebravam um fenômeno astronômico chamado solstício de inverno. O solstício de inverno, pessoal, é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir da noite seguinte, progressivamente, as noites, os dias, vão se tornando mais longos, ou seja, o sol vai passando a brilhar mais tempo durante o dia. Isso também não é nenhuma novidade para a gente. A gente pode observar esse fenômeno com muita facilidade. Comparando o nosso verão e o nosso inverno,
Sempre os dias de inverno costumam ser mais curtos e os dias de verão costumam ser mais longos. E qual a diferença disso para a gente e para os povos daquela época? Naquela época, quando os povos eram tipicamente agrícolas, os dias mais longos, os dias mais quentes, principalmente no hemisfério norte, onde os invernos são muito rigorosos, significavam tempos de colheita, tempos de plantação, que seriam mais abundantes, iam garantir o sustento daquelas famílias, o sustento daquelas sociedades. Então, era mais do que natural que aqueles povos comemorassem essa data como um acontecimento muito importante. Se fizermos um pequeno passeio, pela história, a gente vai ver que 7.000 anos atrás, na Mesopotâmia, existia uma festa para comemorar essa data. Era uma festa importante que durava 12 dias. Isso nos dá a dimensão da importância que eles davam a esse fenômeno, o quanto isso era fundamental na vida daquelas sociedades. Os gregos, por sua vez, celebravam nesse período o deus Dionísio, que era um deus associado ao vinho, associado às uvas, que dependiam, logicamente, de boas colheitas, de boas safras, E boas safras agrícolas sempre dependem de um tempo bom, com sol e com chuvas regulares. O inverno, tempo de frio, tempo de neve no hemisfério norte e até tempo de gelo, não favorecia a agricultura. Os egípcios, eles celebravam nessa época o deus Osíris, que é o deus da vegetação. Os chineses até hoje celebram essa época. Eles associam essa festa ao símbolo de Yang, que representa a harmonia da natureza. Os povos da Grã-Bretanha, onde hoje se situa a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, também celebravam uma grande festa em torno daquele monumento tão conhecido por nós até hoje, O monumento de Stonehenge. Quem é que nunca ouviu falar dele? Esse monumento ele remonta a mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E essa celebração na Grã-Bretanha também marcava o início da trajetória ascendente do Sol, marcava o início dos dias que seriam mais longos. Ou seja, pessoal, era um período, uma época muito valorizada pelos povos antigos. Uma época em que existiam comemorações em todos os cantos do mundo antigo conhecido, que praticamente se restringia ao hemisfério norte. Quando nós chegamos à época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, essas festas, de alguma forma, como não podia deixar de ser diferente, também eram comemoradas e valorizadas. Era uma data muito importante para o mundo antigo. Mas como é que se chegou ao dia 25 de dezembro? Na verdade, gente, no início da cristandade, o nascimento de Cristo não era uma data tão valorizada. Os cristãos primitivos valorizavam muito mais as celebrações ligadas ao martírio de Cristo. A Sexta-feira Santa, onde Cristo deu a vida para salvar a cada um de nós. O momento da sua crucificação. E eles também celebravam a ressurreição de Cristo, a Páscoa, que até hoje é a maior cerimônia, a maior festa para todos nós do mundo cristão. É a festa em que a gente comemora a ressurreição de Cristo, aonde toda a nossa fé se concretiza, aonde toda a nossa fé tem sentido, segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Na concepção dos povos antigos, as pessoas só se tornavam importantes depois da morte, depois do martírio. Essa era a data de comemoração, e não a data do nascimento. Os líderes da igreja da época, no início do cristianismo, não achavam que fazia muito sentido se comemorar o nascimento de Cristo. E, além disso, ninguém fazia ideia da data em que Cristo realmente havia nascido. Não há referências bíblicas a respeito disso, e dessa forma não tem como a gente precisar. Então vocês podem perguntar: e como é que aconteceram os primeiros natais? A verdade é que quando Constantino, que era um imperador romano, adotou a religião cristã como religião oficial do império,
Ele aproveita o fato de que o povo da época já possuía o costume de fazer uma celebração no final do ano, e em comum acordo com a igreja da época, ele adota a data de 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Cristo. Até então, a igreja possuía datas para celebrar a paixão de Cristo e a ressurreição, porque para isso a igreja já tinha uma referência histórica. É biblicamente mencionado que Cristo foi crucificado próximo da data da Páscoa dos judeus. Dessa forma, era possível se firmar uma data de comemoração. Pessoal, nós não temos como saber exatamente como eram comemorados os primeiros natais cristãos, como eles realizavam exatamente a celebração. Mas é muito provável que alguns hábitos daquela época já estivessem presentes nas celebrações. As trocas de presentes, as grandes refeições. E estas já eram costumes daqueles povos nas comemorações do final de ano, nas comemorações do solstício de inverno. É muito natural que as coisas tenham evoluído em consonância com os costumes dos povos de então. As pessoas não adotam um costume de cima para baixo. Passou-se a celebrar o nascimento de Cristo em volta de um estilo de comemoração que já existia naquelas culturas. Ao longo da Idade Média, os missionários cristãos, os missionários católicos pregavam o evangelho ao redor do mundo. E era muito natural que nos lugares onde o cristianismo foi entrando, também algumas tradições daqueles lugares fossem sendo agregadas às celebrações. E a título de curiosidade, existia uma festa que acontecia na Península Nórdica, no local onde hoje ficam países como a Suécia, a Noruega e a Finlândia. Era uma festa também em homenagem ao solstício daquela época. E olha que curioso, gente, nessa festa, o presunto fazia parte da ceia. Existia uma decoração toda colorida nas casas e uma árvore de enfeite. Olha de onde vêm as tradições. Foi de uma festa nórdica que celebrava o solstício de inverno que vieram o presunto na ceia, a decoração colorida e a árvore de Natal. Existem muito mais detalhes, muito mais curiosidades que a gente podia falar aqui sobre as origens da festa de Natal. Mas nós somos católicos, nós somos cristãos. E a gente tem que ter muito claro na nossa mente o que a gente celebra no dia 25 de dezembro. Não necessariamente nós precisamos entender por que o dia 25 de dezembro é o dia de Natal. Mas para isso, a gente fez essa aberturazinha, com essas curiosidades, só para nos dar uma noção, uma ideia de como tudo começou. Nós temos que ter a convicção de que nós não celebramos uma festa pagã. Nós não celebramos o solstício de inverno. Nós não celebramos nada disso. A gente não pode correr o risco de transformar o nascimento de nosso Senhor numa festa que perde o seu verdadeiro significado. Celebrar o nascimento de Jesus, pessoal, é, em primeiro lugar, poder contemplar o amor do nosso Deus, que rompeu todas as distâncias e veio ao encontro das suas criaturas. Nós, os seres humanos, apesar de toda a nossa infidelidade durante a história e das nossas recusas em servir a Deus, Ele vem até nós. Então, o dia de Natal marca a presença desse Deus em que a gente acredita. Um Deus de amor, um Deus que gosta de ter essa relação de proximidade com a gente, que continua nascendo todos os dias nas nossas vidas, bastando para isso que o nosso coração esteja aberto para recebê-lo, que o nosso coração possa ser sempre a sua manjedoura. Ele não nasce só no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro é só uma simbologia. Deus nasce todos os dias. Ele nasceu fisicamente em um dia específico, uma vez em Belém. Mas Ele nasce todos os dias nos nossos corações, desde que nós estejamos com eles abertos. Não nos apeguemos a uma data. Façamos com que Cristo, façamos com que a sua mensagem, a sua palavra, os seus ensinamentos tenham uma renovação diária nas nossas vidas.
Jesus é a palavra viva e definitiva de Deus para a gente. Deus se manifestou através de Jesus Cristo, do seu Filho, no meio de nós, para nos dar o seu verdadeiro testamento, o Novo Testamento que nos revela qual é o caminho da salvação. E esse é o caminho que nós devemos trilhar. Foi Jesus que nos mostrou a direção. Foi Ele que nos instruiu sobre a maneira como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, acolher e vivenciar essa palavra. É o projeto de Deus para nós. É o projeto de salvação e de libertação que Jesus trouxe para esse mundo e que é o legado que todo cristão tem por herança. Mas esse projeto nunca vai se impor para a gente. Jesus nunca se impôs para ninguém. Ele não faz questão nem de um lugar de destaque para nascer. Ele nasceu no local mais humilde que nós podemos imaginar, num local que nem os seres humanos buscavam abrigo. Ele nasceu junto dos animais numa manjedoura. E a manjedoura, para quem não sabe, é o local onde se dava comida para os bichos. Jesus nunca se imporá para as pessoas. E a nós cabe refletir se a palavra e os ensinamentos que Jesus deixou para a gente são verdadeiramente a referência que orienta as nossas vidas. Se os valores do Evangelho, os valores tão pregados e praticados por Jesus, são realmente os valores que a gente prioriza no nosso dia a dia. É somente dessa forma, quando a gente assumir esses valores do Evangelho, quando a gente vivenciar o projeto de Jesus todos os momentos, dia a dia nas nossas vidas, que Jesus poderá verdadeiramente nascer no nosso coração. Não existe passe de mágica para isso. É somente através de uma conversão de vida que transforma o nosso cotidiano pelos ensinamentos do Evangelho que a gente vai poder ter Jesus nascendo sempre no nosso coração. Mas se ao contrário, a gente não passar por essa etapa, a gente vai ser como as pessoas que viam Jesus todos os dias na sua vida e não enxergavam Ele como Messias. O Natal vai perder o significado para nós. Pessoal, o Natal é a transformação da palavra em carne, mas também deve ser a transformação da nossa carne através da palavra. Jesus precisa transformar as nossas vidas. O menino do presépio simboliza a espantosa aventura de um Deus que ama e que, por esse amor por nós, aceita se revestir da nossa fragilidade para nos dar a vida em plenitude. Pare um pouco para pensar nisso. Um Deus que abre mão da sua divindade e se reveste do ser humano, frágil, limitado, para poder transmitir o seu infinito amor para nós. Deus nos amou primeiro, e como um pai amoroso se inclina para abraçar e acolher seus filhos, Deus se inclinou até nós. Em Jesus, no seu nascimento que celebramos hoje, nós vimos o maior exemplo disso. Gente, nesse dia, que nós possamos contemplar numa atitude de silêncio, numa atitude de adoração, numa atitude de humildade, essa cena incrível da manjedoura, onde Deus se faz um menino frágil para vir ao nosso encontro. E isso é a expressão de um imenso amor que Deus mostrou para a gente através de Jesus Cristo. O menino de Belém precisa nos conduzir a um estado contemplativo, em que nós possamos meditar sobre o amor do nosso Deus, que se preocupa o tempo todo com a felicidade das pessoas. E para isso, para deixar bem claro para a gente onde reside a nossa verdadeira felicidade, para nos mostrar o caminho através do qual nós podemos chegar até ela, Deus enviou ao mundo seu próprio Filho, gerado dele próprio, para que pessoalmente nos apresentasse o seu projeto de salvação, de libertação, o seu projeto de felicidade para todas as pessoas.
É através da simbologia do presépio que nós podemos tentar enxergar essa lógica de Deus, tão diferente da lógica dos seres humanos. A salvação de Deus não se manifesta nos grandes centros de reunião, onde a alta sociedade do mundo se reúne, nem nas grandes festas que reúnem os personagens mais badalados da mídia. Ela também não se manifesta na cúpula das grandes empresas, onde são decididos os rumos econômicos das sociedades. Mas se manifesta no estábulo, onde estavam reunidos alguns animais e umas poucas pessoas que nada tinham a ver com a classe dominante daquela sociedade. Foi nesse estábulo, através de um bebê frágil, recém-nascido, foi nesse lugar inimaginável para as pessoas que se manifestou a salvação do nosso Deus. A presença salvadora de Jesus, do nosso Salvador, cuja vinda a esse mundo a gente celebra agora, no Natal. Ela tem o poder de encher de alegria aquelas pessoas que não têm vez em nenhum desses lugares que a gente falou. Pessoas que não frequentam a alta sociedade, pessoas que não são badaladas, muito pelo contrário, são excluídas. Pessoas que não têm o poder de decidir absolutamente nada nos rumos da sua sociedade, mas que são sempre as maiores vítimas das decisões que são tomadas quando se decidem essas questões. E muito mais do que isso, muito mais do que a gente pode imaginar, essa presença salvadora de Jesus tem o poder de transformar todas as pessoas que, com humildade, se dignarem a se aproximar dele com seus corações abertos e sinceros. Mas para que essa presença libertadora de Jesus ilumine e transforme realmente as nossas vidas, nós temos que, passando por um processo de transformação, sejamos como ele, em nosso mundo, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para todos aqueles que nos cercam, que nós sejamos sinais de justiça, sinais de amor, sinais de fraternidade e sinais de paz. E que possa ficar para a gente nessa noite tão especial, um questionamento para a gente se fazer, para a gente refletir. Será que Jesus, verdadeiro significado do Natal, o nosso Salvador, já nasceu verdadeiramente nos nossos corações? Já nasceu dentro da nossa família? Já nasceu na nossa comunidade religiosa? Já nasceu dentro da igreja que a gente frequenta? Ou nós estamos somente celebrando uma festa, uma formalidade, que é mais próxima de uma festa pagã do que uma festa cristã? Pensemos um pouco sobre isso nesse dia. Reflitamos um pouco. O que no teu coração te impede de chegar perto de Jesus todos os dias? Então, nesse dia especial do Natal, reflita um pouco sobre isso. Se é uma inimizade que você tem com alguém da sua família, aproveite a confraternização e abrace essa pessoa. Se é alguém que você não pode abraçar, ligue para ela, mande uma mensagem. Se tiver que pedir desculpas, peça desculpas. Não seja arrogante. No final, nós terminamos sempre do mesmo jeito. Que não levemos desse mundo as coisas ruins, mas que o Natal transforme a nossa vida, que a grandeza de Deus transforme a nossa vida. Abrace um pai com quem você não fala, abrace uma mãe com quem você não fala. Se reaproxime de um filho que se afastou de você. Faça as pazes com um irmão que se afastou de você. Aquele amigo que não te procura há muito tempo, procure ele. Aquilo que incomoda dentro de você, você sabe o que é. Procure resolver. Aproveite o Natal. Aproveite a presença de Jesus nessa data especial e se aproxime de Jesus através da proximidade com os seus irmãos. Pessoal, Feliz Natal para todos vocês. Uma noite santa e abençoada para cada um, para cada pessoa das suas famílias. Que nós possamos viver esse clima de adoração.
que nós possamos também fazer a nossa celebração, a nossa festa. Tudo isso é legítimo, é justo, mas que nunca nos esqueçamos do que nós estamos celebrando, do verdadeiro significado dessa festa. A festa não é presente, a festa não é comida, a festa não é enfeite, a festa não é uma roupa nova. A festa é a vinda do Salvador. E o Salvador só vem verdadeiramente quando nós abrimos a manjedoura do nosso coração para que ele possa nascer. Abra a manjedoura do seu coração. Corrija o que te impede de fazer isso. Esse é o significado do Natal. Um abraço muito carinhoso, meu para cada um de vocês. Sintam-se abraçados e um feliz e santo Natal para cada um. Um Feliz Natal em Cristo para todos.